Olá, meu amigo aventureiro, minha amiga aventureira. Vamos entender um pouquinho mais da estrutura do nosso clube? Hoje vamos falar sobre diretor ou diretor associado. E aí, diretor, diretor associado, o que faz um diretor ou diretor associado? Vem comigo. O diretor associado, ele é tão diretor quanto o diretor do clube. Então ele também tem diversas responsabilidades e é ele que vai ajudar o diretor a dirigir o clube. O diretor associado, ele possui 3 atribuições principais: auxiliar em todo o trabalho que o diretor realiza, substituir o diretor no comando do clube quando for necessário e coordenar e aplicar o currículo das classes e especialidades do clube. Então, enquanto o diretor se preocupa com as relações públicas do clube e a integração de todas as partes do programa, o diretor associado ele cuida para que os meninos e meninas aproveitem todas as oportunidades disponíveis para aprenderem novas habilidades e assim conquistar as classes e as especialidades no clube de aventureiros. Todas as questões envolvidas com o currículo são de responsabilidade direta do diretor associado. O diretor está mais voltado para o relacionamento externo do clube, com os diversos públicos-alvos que são os pais, os oficiais da igreja, os outros departamentos, as autoridades, a associação, tudo mais. Então o diretor, ele faz a ponte com todas essas pessoas que estão envolvidas com o clube de aventureiros. Então o associado, ele se preocupa com o ambiente interno do clube. Então, fazendo a separação aqui, o diretor ele cuida da parte externa do clube em relação a relacionamentos e o diretor associado cuida da parte interna do clube para que todas as atividades ali funcionem de forma perfeita. Agora eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Tem um compositor e regente chamado Leonard Bernstein. Então, em determinado momento perguntaram para ele: qual que é o instrumento mais difícil de tocar? E a resposta dele foi a seguinte: o instrumento mais difícil é o segundo violino. Você não imagina o quão é difícil encontrar alguém que toque o segundo violino, a segunda flauta ou a segunda trompa, com o mesmo entusiasmo que os outros tocam o primeiro instrumento. Para tocar o segundo violino, as exigências técnicas, a preparação, as técnicas, os estudos são os mesmos que são feitos para tocar o primeiro violino, mas o destaque é menor. Isso acontece muitas vezes também ao eleger um associado para o clube de aventureiros. A comissão da igreja precisa encontrar alguém que tenha tanto potencial para a liderança quanto tem um diretor e que além disso seja leal e saiba trabalhar. É muito mais fácil a gente encontrar pessoas que querem ser o primeiro do que serem o segundo. Seja no trabalho, na escola ou na igreja, ninguém quer ser o vice ou associado. E muitas vezes isso acontece, infelizmente, no clube de aventureiros. Só que é o seguinte: o apego aos cargos, aos status ou à autoridade precisa estar longe de qualquer pessoa que lide com crianças. Talvez a maior virtude de pessoas que são vice sejam paciência e conhecimento próprio. Eles sabem que o seu momento de liderar vai chegar e que o melhor nesse momento é se preparar e esperar por isso. Então, se nesse momento você foi escolhido para ser um vice-diretor, esse é o momento de você se preparar, aprender mais, para que logo chegue o seu momento de liderar também. Porque você tem tanta capacidade quanto a pessoa que foi escolhida para ser diretor. Até porque, se não fosse assim, você não seria vice. Mas é o seguinte, então o trabalho mais importante do diretor associado é gerenciar os ensinos de classes e especialidades do clube. Então, é muito importante que o diretor associado tenha um perfil didático, seja uma pessoa hábil para ensinar ou coordenar o ensino e seria a pessoa ideal para assumir o cargo, mesmo que tivesse potencial e capacidade para liderar o clube como seu líder principal. A sua contribuição como um diretor associado terá um valor inestimável para o desenvolvimento físico, mental, espiritual e social que o clube de aventureiros vai disponibilizar para a criança. Então é muito importante você se dedicar bem para isso, para fazer a sua parte. Construir bem o ensino de classes e especialidades é tarefa específica sua, diretor associado. Esse programa de ensino será o manual de operações de todos os envolvidos
com a instrução às crianças nas classes e especialidades. Por isso, é necessário que você, quando for planejar essa parte, faça o trabalho o mais completo possível. Olha só, programas de ensinos criados pelos diretores associados anteriores não devem ser descartados, porque eles são valiosas ferramentas que podem te apoiar e te ajudar, te dando um norte também na hora de criar o seu. E uma pessoa que pode te ajudar muito também nessa parte é o instrutor geral do clube. Essa pessoa ela é eleita para administrar e auxiliar os demais instrutores, que então se dispõem a ensinar ali as demais classes e especialidades para os aventureiros. Só que se não tem então um instrutor geral do clube, as especialidades e classes então são responsabilidade sua, diretor associado. Então, não havendo um instrutor geral do clube, é sua responsabilidade, diretor associado, gerenciar os instrutores e conselheiros. Ou seja, o programa de ensino vai ajudar muito os instrutores e conselheiros, porque são eles efetivamente que vão passar isso para as crianças. Então vamos lá para as tarefas intransferíveis do diretor associado. Substituir o diretor em suas funções quando é necessário, informando sempre depois para o diretor as decisões tomadas e as coisas que você fez enquanto ele estava ausente. Segundo, auxiliar o diretor na execução do plano de trabalho do clube. Ou seja, você vai ajudar ele a executar ali o que foi criado, que foi elaborado no planejamento anual do clube para as reuniões, tá? Então você vai ajudá-lo e não atrapalhá-lo. Treinar e dar suporte aos conselheiros para seu trabalho como coordenadores das unidades, provendo aconselhamento, treinamento e motivação. Então, você tem que ter um bom relacionamento com os conselheiros e ajudar eles nessa tarefa aí de passar essas atividades e ter um bom relacionamento também com os aventureiros. Coordenar a aplicação do currículo das classes e especialidades nas unidades. Então, é o seguinte, não é necessário que você passe todas as classes e especialidades, mas é sua responsabilidade estar ali coordenando e acompanhando para ver se tudo está acontecendo como foi planejado, se os instrutores estão passando as classes, o que está atrasado, o que está adiantado, para ver se tudo vai ser executado da forma como planejado e vai dar tudo certo no final do ano. Representar os conselheiros diante da diretoria do clube. Então, se um conselheiro tem algum problema, ele vai conversar com você sobre esse problema, sobre o que está acontecendo, e então você vai passar o assunto para o diretor do clube. E vice-versa agora. Se o diretor tiver alguma coisa, algum problema que ele queira direcionar para os conselheiros, você vai fazer essa ponte também de comunicação do diretor com os conselheiros. Agora, existem algumas outras funções que são sua, mas que você também pode delegar para outras pessoas. Primeira, desenvolver o currículo das classes e todas as atividades de instrução do clube, seja através dos conselheiros ou por outro meio. Então, você não precisa necessariamente fazer isso, tá? Você pode pedir ajuda para algum instrutor, para alguém que entenda mais do assunto, mas caso não tenha esse instrutor, não tenha essa pessoa que entenda mais do assunto, você é sim responsável por isso, tá? Então você vai pesquisar, temos diversos conteúdos aqui na internet, aqui no canal, no nosso site, com outros conselheiros, outros vice-diretores, e também use materiais das antigas gerações que antecederam você no clube também, que isso vai te ajudar muito na hora de elaborar esse tipo de material. Administrar a participação dos instrutores fixos ou ocasionais no ensino de classes e especialidades. Ou seja, você vai passar a especialidade de primeiros socorros no seu clube. Então você vai procurar quem vai ser o instrutor. Se não tiver alguém ali que tem a especialidade, você vai chamar às vezes um pai ou uma mãe de algum aventureiro que seja enfermeiro, que seja da área de saúde. Você vai conversar com ele qual o dia que ele vai no clube, qual é o horário, o que ele precisa passar. Então você vai organizar, como que isso tudo vai funcionar na prática. E caso você não tenha alguém que faça isso, você vai ter que ficar responsável por fazer isso sim. E a terceira atividade que você é responsável, mas que você pode delegar para outra pessoa, é treinar e dar suporte aos conselheiros para o trabalho com as classes nas idades específicas dos aventureiros inscritos. Então, você vai ter que cuidar, para que aconteça de forma correta e funcional essa parte das classes dos aventureiros. E você pode procurar alguém, um professor, alguém que tenha mais habilidade nessa parte de educação, que tenha mais didática para te ajudar
nesse quesito, nessa responsabilidade, tá? Mas caso, como a gente sempre fala, não tenha alguém para te dar suporte nisso, você vai ter que procurar pesquisar mais, se preparar para estar executando essa tarefa. Então, agora vamos para algumas dicas para te ajudar nesse momento como diretor associado do Clube de Aventureiros. Primeira coisa, não tente fazer tudo sozinho. Procure informações, ajuda, dicas de outros diretores associados, do teu próprio diretor, de outras pessoas, instrutores, outras pessoas que estão envolvidas no Clube de Aventureiros também. A gente aprende muito conversando com outras pessoas. Outra dica é, para passar de forma didática as classes, especialidades, procure ajuda de professores, né? Seja professores ali da escola básica, professores secundários. Eles têm muito mais facilidade para passar o conteúdo de forma fácil, acessível, de uma forma mais didática. Então, eles estudaram para isso, né? E se você então tem dificuldade em como fazer isso de forma criativa, de forma lúdica e ter esse contato para passar esse conteúdo de forma acessível para o seu aventureiro, procure um professor que com certeza ele vai te ajudar muito em como melhorar o seu tipo de aula, como melhorar a organização das suas classes e da sua especialidade. E caso você não tenha acesso a um professor, uma professora, tá? Tente procurar pessoas mais experientes na própria igreja mesmo. Inclusive, por exemplo, temos os professores de escola sabatina. Muitos deles, às vezes, não são formados na área, não são professores formados, mas têm uma longa experiência cuidando de crianças, passando a lição. Então, eles podem te ajudar muito em como passar esse conteúdo de forma mais lúdica, mais criativa também. E fora os professores da escola sabatina, nós também temos material na internet. Temos vídeos no YouTube, como aqui, tem o nosso site, onde a gente descreve detalhadamente cada etapa de como você usa esses vídeos nossos aqui também. Tem grupos no WhatsApp, por exemplo, do Sou Aventureiro e do Aventureiros do Brasil, que você acha muita ajuda, né? A nossa família de lenço é muito grande, então você sempre consegue encontrar algum outro aventureiro, alguma outra aventureira que possa te auxiliar também nesse assunto com dicas muito boas para te ajudar no teu ministério. E não tenha medo de pesquisar, pesquise, dá um Google, vai para a internet, para o YouTube, para o Google mesmo. Temos muito conteúdos online hoje em dia, ensinando a passar as coisas de maneira mais didática, com modelos de planejamento, com modelos de planejamento de classe, planejamento anual do clube. Então não tenha medo, né? Bateu uma dúvida, joga no Google, joga no YouTube. Como fazer tal coisa, como fazer um planejamento, como passar uma aula de forma criativa. Então, não tenha medo. Você não paga para pesquisar, joga lá online, que com certeza no meio dessa imensidão que é a internet você acaba filtrando ali bastante conteúdo relevante que vai te ajudar nesse momento. E, já que você é responsável pelas classes, uma dica muito importante para você é a seguinte: faça suas classes, tá? No Clube de Aventureiros, para você fazer o seu cartão de líder, não é obrigatório você ter as classes regulares, tá? Mas é muito importante que você tenha, porque se você não tem as classes, uma criança vai chegar para você, um instrutor vai chegar para você e vai dizer: Jonathan, eu não sei o que eu faço em tal requisito de tal classe. Aí você vai parar, você nunca fez a classe na vida, vai olhar, vai tentar entender como que faz aquele requisito ainda, vai procurar na internet por pastinha pronta, e aí não dá muito certo. Agora, se você já tem as classes, você fez todas as classes, você já sabe tudo o que acontece, como que é fazer cada requisito, como fazer cada requisito, o que pede em cada classe, quais são as especialidades. Então, quando alguém tiver alguma dúvida e vir até você, você vai responder rápido, de primeira. Por quê? Você já fez essa classe. Então, nós temos que nos capacitar e procurar mais conteúdo para que a gente possa atender melhor nossas crianças e instrutores. E um outro ponto importante também é a questão do exemplo, né? Como que eu vou cobrar para minha criança que é importante ela ter as classes se eu mesmo não tenho? Então faça as classes também. Outra dica é invista no seu conhecimento. Olha só, nós temos o manual administrativo do Clube de Aventureiro. Todas essas aulas que a gente está fazendo aqui agora sobre cada cargo são tiradas do manual do Clube de Aventureiros. Então ali você tem instruções sobre a função de cada cargo, você tem ali dicas de programação, dicas de modelos de documentos,
como que funciona cada horário do clube, como funcionam as classes, como que funciona a especialidade. Então é um item indispensável para você e para o seu clube, tá? Você tem que ter o manual administrativo do Clube de Aventureiros. Outra questão também, no celular, de forma gratuita, você tem um aplicativo do Clube de Aventureiros, onde você vai ter a listinha com todas as especialidades e os requisitos também. Então a nossa igreja, ela já nos proporciona bastante conteúdo e conteúdo rico que a gente consegue ter ali de forma acessível e que a gente pode usar todos os dias no nosso clube para ter uma reunião melhor. E uma última dica, apoie o seu diretor ou a sua diretora. Não tem algo mais complicado e triste para um diretor do que ter o seu vice não o apoiando, sabe? Liderar um clube não é fácil. Quanto mais coisas você faz assim para Deus e faz diferença na vida dessas crianças, mais problemas vão querer aparecer para que você não consiga cumprir essa missão. Então não é fácil. E agora imagina só você encarar tudo isso e ainda não ter o apoio da sua própria liderança, dos seus associados, né? Então apoie ele emocionalmente, dê suporte se precisar, tanto emocional como também nas reuniões do dia a dia. Pense assim, a igreja, né, ela é comparada a um corpo que tem vários órgãos. Cada órgão tem uma função muito importante e se um desses órgãos falhar, afeta todo o corpo. No Clube de Aventureiros também é assim, né? Cada um tem a sua função. Se todos trabalharem de forma conjunta, esse corpo vai funcionar perfeitamente. E não tente agir no clube pensando que você quer tomar a posição do seu diretor, da sua diretora, porque assim, até mais que quem coloca o diretor e o associado nesses cargos é Deus. Então faça o seu melhor, tá? Cumpra a missão e execute a sua função da melhor maneira possível. Como a gente sempre fala, por amor a Jesus, faça sempre o seu melhor. E essas foram nossas dicas de hoje, pessoal, e um pouquinho sobre qual que é o trabalho, funções e obrigações do diretor associado, tá? Então fique de olho nos próximos vídeos que nós vamos falar dos outros cargos também e outras funcionalidades do Clube de Aventureiros. E a gente fica por aqui. Valeu, pessoal!